Eu não aceito 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Eu não aceito que o PIB do Brasil seja de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. O PIB do Brasil tem que ser um PIB no mínimo de 4 trilhões de dólares. Alguém que diga para o mundo exatamente isso. Nós somos um país de todos, nós vamos produzir aqui alimentos, energia, meio ambiente, para ser a segurança agroalimentar do planeta Terra. Essa é a nossa missão e nós sabemos fazer. Ele dizia até, João, quando tudo está bem, se organiza e se prepara porque vai ficar mal um dia. Se você estiver preparado, quando tudo ficou mal para todo mundo, você é o que mais vai crescer. Então, tá bem, prepara para cair. Na queda, prepara para subir. É inadmissível, quando você olha à luz da razão, você ter um país que é hoje o quarto maior produtor de grãos do mundo, cujo alimento da semente, o alimento do solo, você depende de 90% de importação. Porque quando você olha isso, mas é piada isso aí. Né? Isso não existe. Uma coisa que na sua casa você não ia admitir. Caramba, peraí, vamos ver isso aí. Né? E não é só no caso do fertilizante, vocês conhecem muito bem. Nós também abandonamos os princípios ativos, também dos produtos químicos defensivos. Outra coisa importante, né, a genética, nós temos que ter genética desenvolvida dentro de cada realidade, de cada bioma brasileiro, então atenção com a genética. E também não temos um programa de irrigação, nós não temos um programa de armazenagem. Então você é um país que cresceu graças ao empreendedorismo de pessoas, como que a gente tem nesta região, crescemos graças à ciência, também de alguns que foram estudar lá fora, tropicalizaram o conhecimento, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, que tem ótimos técnicos, empreendedores, as nossas universidades, que são muito boas. A gente tem aqui no Brasil a Exalc, que é considerada a quarta melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra, e outras em volta, né, que são extraordinárias. Então nós temos aqui um grupo humano que mesmo com toda a ausência de planejamento, conseguiu nos levar. Eu me lembro quando iniciei minha atividade no agro, eu hoje estou com 45 anos de experiência dentro do agro. Eu comecei em 1977 na Jacto, trabalhando na Máquinas Agrícolas Jacto. A produção do Brasil era 35 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje estamos com 260, 270, depende aí. Ok, um crescimento interessante, crescemos em frutas, na área de proteína animal, como nos desenvolvemos. Porco e frango era nada, absolutamente nada, né? Consumo per capita ridículo. Então nós crescemos em muitas coisas com agroindústrias que apareceram. Então eu fico imaginando, né? Tudo isso aconteceu sem um planejamento estratégico. Imagine com um planejamento estratégico onde nós não estaríamos. E daqui para frente, acho que a grande lição é essa, você tem que ter planejamento estratégico. Acabei de conversar esses dias profundamente com a Embrapa Solos, conversei lá com o Zé Carlos Polidoro, que é um cara que há 25, 30 anos trabalha desenvolvendo planos de fertilizantes que nunca são realizados. Essas pessoas estão lá e sabem tudo, né? Então esse plano sai, é um plano de médio e longo prazo, não vai resolver em 1 ano, 2 anos, começará a resolver isso em 3, 4 anos, dependerá de investimentos, mas o Brasil tem toda a condição, e é o que está no plano, imaginando inclusive que hoje o Brasil consome 40 milhões de toneladas de fertilizantes para a nossa realidade, nós vamos dobrar de tamanho, não há dúvida que nós vamos dobrar de tamanho, nós precisaremos de 80 milhões de toneladas, então no tempo o plano objetiva que o Brasil consiga ter uma autossuficiência em minimamente 50% da sua necessidade. E outra coisa em paralelo que vai ocorrer também é muito o mundo dos bioinsumos, o mundo dos biofertilizantes que vão ocorrer. Agora, a pergunta que eu fiz para o pessoal da Embrapa é, tá bom, o plano, graças a Deus, ele vai agora, vai, ok, ele vai, não vai ficar na gaveta, não, ele vai, muito bem, ele vai. Agora, a curtíssimo prazo, para hoje, o que eu posso fazer hoje? Só uma coisa, aumentar a eficiência do uso. E aí vem outro dado extremamente preocupante, quando se você olhasse com a racionalidade, vendo o país de cima, 40% do fertilizante é desperdiçado. Na informação que o Zé Carlos Polidoro, da Embrapa Solos, me deu.
40% jogado fora. 40% do que você tira lá das minas de fora, coloca em navio, traz de navio, paga, processa, 40% de desperdício. Então eles estão criando algo, e eu queria que isso fosse algo que nós pudéssemos divulgar muito. A curto prazo é qualidade no uso do fertilizante que a gente vai ter, primeiro, muito mais caro, e segundo, com problema de redução, inclusive, de oferta. Portanto, vai ter que usar com muita precisão. E aí é o que eles estão criando, a caravana Fértil Brasil. É uma caravana que vai passar por 90% das áreas de onde usa o fertilizante, de norte a sul, com a Embrapa, com técnicos locais, com o pessoal de escolas. Capacitando, informando. Capacitar, informar e fazer com que esse desperdício de 40% possa diminuir a metade ou baixar. Porque qualquer coisa que a gente consiga de diminuição do desperdício é um impacto gigantesco, primeiro no bolso do agricultor, primeiro no bolso do próprio produtor e depois na importância da segurança estratégica do Brasil. E em paralelo a isso, a curtíssimo prazo, é inteligência comercial. Você ir procurar conversar com outros fornecedores, que não seja a Rússia, para você procurar ver se aumenta a vinda de outras fontes, no Canadá, outras fontes. Isso é habilidade de vendas, que aliás é um item que eu entendo que a gente precisa crescer muito no Brasil, a competência de vendas. Não só venda do agronegócio brasileiro para o mundo, mas nessas relações. Nessas relações aí, como por exemplo agora, nós temos que conquistar a preferência de outras fontes fornecedoras para substituir os cerca de 20%, 22% do fertilizante que a gente tem da Rússia. Que mesmo querendo vender, vamos dizer isso, tem problema de logística, usando um planejamento estratégico, no mínimo, das 20 principais cadeias produtivas do Brasil. Você vê coisas mais simples até. Nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo, né? Somos hoje um produtor que passou a ser de uma importância gigantesca no milho. Mas tem, o ano passado, frango morreu de fome. Então, como é que pode você ter uma atividade de proteína animal com a propensão de ser o grande fornecedor do mundo, e você também tem um problema de comida para os animais? Dentro do mesmo país. Dentro do mesmo país. Então, quando você olha isso, você vê, caramba, é só oportunidade. Então, essa acho que é o grande conselho aqui, não só para os nossos agricultores, mas para os estrategistas, agora um ano de eleição, para todo mundo que vem aí com programa para a eleição, que coloque no seu programa de eleição uma palavra-chave para mim, é planejamento estratégico de no mínimo 20 cadeias produtivas do Brasil, envolvendo desde a área da ciência até a área de abordagem de consumidores finais brasileiros e estrangeiros, fora do país, um planejamento estratégico. E que a gente pudesse ter nesse plano metas. O do fertilizante está posto, que isso nos inspire. Meta com relação ao problema químico, metas com relação à genética, metas com relação à irrigação, à armazenagem, a seguro, metas com relação a quanto que eu quero ter para vender para o mundo de frango, quanto eu quero ter para vender para o mundo de suíno, de peixe, que tende a crescer extraordinariamente. Quanto eu preciso ter de milho no Brasil? Quanto eu tenho que ter de soja? Meta, volume. Como nós aqui numa empresa, qualquer um que tem uma empresa, você assume como presidente de uma empresa. Primeira coisa, quanto que eu vou vender? Tu não vai dizer que, não sei, não sei. Aí vendeu 100. Qual é a meta para o ano que vem? 120. Qual é a meta para o Brasil de negócios em cima do agribusiness, do agronegócio, que é algo real, que nós conquistamos, que nós sabemos e podemos fazer. Então não estamos falando de uma coisa ilusória, ou de uma coisa que vai depender não sei de quem. É fato, né? É fato. E sabemos, e conhecemos. Então, qual é a meta de milho, qual é a meta de soja, qual é a meta de frutas, qual é a meta agroindustrial? Nós temos algumas marcas percebidas, mas pouquíssimas, lá no Oriente Médio, a marca Sadia, o pessoal associa frango, Seara, Sadia, mas nós não temos marcas percebidas fora do Brasil. O Brasil, por exemplo, é um fornecedor espetacular de proteína animal para a China.
Nós fizemos uma pesquisa, a meu pedido, uma empresa europeia fez, avaliando qual é a percepção da proteína animal brasileira na China. Nós somos importantíssimos como fornecedores. Não tem Demais. percepção. Não. E o que é carne legal para você? A carne legal é que vem da Itália. A carne legal é que é da Austrália. Ou seja, a gente tem um tremendo de um produto e ele não é percebido. Lutar pelas percepções de coisas justas e reais. E agora, pessoal, nessa crise, a Europa se prepara para ver como é que produz mais, porque Rússia e Ucrânia, número 1 em trigo. E aqui vai uma provocação para vocês todos aqui do Cerrado. Por que o Brasil é dependente, metade do trigo que consome o Brasil é dependente de importação? Por quê? Nós não sabemos produzir trigo? Sabemos. Nós temos pesquisa de trigo para Cerrado hoje. Nós sabemos produzir. Por que o Brasil não pode se transformar num exportador de trigo? Podemos. São Gotardo aqui. São Gotardo é uma região que já produz trigo e um potencial muito grande. Podemos. Né? O oeste da Bahia tem gente produzindo. Ou seja, nós podemos. Agora, para fazer isso, não pode ficar. E aí é algo que os agricultores se ressentem e que a gente precisa ter essa consciência. Não pode deixar nas costas dos agricultores isso. É por tua conta. Então tu vai e faz. Você decide que você vai pegar a tua pastagem degradada e você vai colocar lá 20 mil hectares de trigo. Não pode ficar por conta do produtor. Você tem que ter um plano, um compromisso, um contrato, um acordo, até porque, vamos imaginar que a gente queira fazer aqui no Brasil 12 milhões de toneladas de trigo, por exemplo. Nós temos que ter um plano. Como é que a gente combina, como é que a gente contrata, meta, como é que a gente financia. Analisar o Brasil como uma empresa mesmo. E aí você monta um sistema, que é esse sistema de agronegócio. Portanto, tudo isto, para a gente falar de superação, é de uma superação extraordinária, porque você tem que ter essa lucidez, você tem que acreditar que isto é possível de ser feito, você tem que envolver várias pessoas, não é só você tem que abandonar o ego. Você tem que abandonar o ego, porque é uma cadeia produtiva que vai ter. E você tem que, na minha forma de ver, proteger o agricultor, sim, porque o agricultor é o elo mais frágil desse sistema. É ele que lida com os fatores incontroláveis todos, é ele que lida com os aspectos da insegurança de bolsas, da insegurança de moeda, da insegurança de coisas como esta, que acontecem no mundo o tempo inteiro. Então nós temos autoridade de falar para o mundo, pessoal, no Brasil tem um pedacinho de qualquer país do planeta Terra. Portanto, nós somos um país do mundo. E nossa missão agora é segurança agroalimentar do planeta. Nós somos efetivamente a potência agroalimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, inteligentemente, nós temos conhecimento, nós somos também uma potência agroambiental do mundo, como a própria ministra tem repetido. E ao falar isso, nós não estamos falando de bobagem, de ilusões, estamos falando de coisas concretas e reais. Então, imagine, o Brasil, por que não uma meta de 500 milhões de toneladas de grãos? Aí. Quando nós começamos o problema da crise da Covid, fevereiro de 2020, eu fazia isso, eu cobrava muito, pessoal, crise de Covid, o mundo vai parar, o preço das commodities vai explodir e vai ter, quem tiver grão, quem tiver alimento, vai estar muito bem. Vamos fazer um planejamento estratégico. Era fevereiro de 2020, para a gente objetivar, no mínimo, em 2 anos, 300 milhões de toneladas de grão. Vamos investir no produtor, vamos investir em política que... Investir em uma política que permitisse o seguinte, nós temos no Brasil, vocês sabem, mais de 100 milhões de hectares de pastagem degradada. É gente que tem lá uma área e não faz nada, e nem boi. E você pode produzir ali sem tirar uma árvore. Você nem entra nas questões essas de ambientais, de Amazônia, essas encrencas. E você tem no Brasil 4 milhões de produtores rurais que vivem em situação de miséria. São pequenos, familiares, e que as cooperativas seriam formas extraordinárias de organizar. Então você tem gente que sabe mexer na terra, você tem técnicos, você tem cooperativismo. Aliás, o cooperativismo brasileiro é muito bonito e quando a gente fala disso no exterior, é assunto de imagem positiva, né?
Você tem Embrapa, você tem ciência. Então nós poderíamos, sim, ter um plano para fazer isso. Quando a gente conversa sobre isso, o pessoal fala, Tejão, mas isso vai interferir nos mercados. Essa estratégia tem que ser feita de uma forma que ela não interfira no mercado normal. Tem que ser feito como um plano de Estado, num acordo com o Estado. Então é para você trabalhar isto num sentido de Conab, num sentido de outra. É como se você tivesse duas caixas, o Brasil A e o Brasil B. E esse Brasil B serve de suporte para o A, no momento da dificuldade, e quando não, ele vai servir para aumentar a nossa venda em lugares que a gente não está vendendo nada. Para vocês terem uma ideia interessante sobre essa potencialidade, além de assuntos na ordem, inclusive, assistencial do planeta, nós poderíamos criar programas de dever. Não tem o Médico Sem Fronteira? Sim. Nós podíamos criar o Farmer Sem Fronteira, o Agricultor Sem Fronteira. Temos ali um programa de combate à fome brasileiro. Seria muito, muito interessante, fora das coisas de mercado. Quando a gente conversa sobre isso, o pessoal fala, mas isso vai interferir. Impactar no mercado. Se você deixa solto, vai. Não é para deixar solto. Então você tem que ter um A que é capitalista e tem que ter esse B que é de Estado, ver como é que ele segura. Imagine numa situação desta que a gente tem hoje, quanto nós perdemos de tonelagem de grãos em função climática nesses últimos 2 anos. Quanto nós perdemos? 40 milhões de toneladas de grão. Num mundo que está ávido por grão, que o grão subiu e vai continuar subindo. Mano. Imagina, nós perdemos 40 milhões de toneladas de milho e soja em função de clima. Mas foi o clima. Até quando? Até quando o clima não interferiu nas coisas? Então, se o clima interfere, você tem que ter o quê? Política de irrigação, política de diversificação de regiões. Nós estamos deixando de ganhar 40 milhões de toneladas de grãos, no mínimo, para vender para o mundo. Quando não, vai ver a situação que está vivendo hoje aí o suinicultor brasileiro, o pessoal dos ovos, o pessoal do frango, precisando de nutrição num preço daquele tipo. Então, num momento dessa, quando se fala em subsidiar a gasolina, subsidiar as coisas, num momento desse, se você tem estoque, você pega e esse estoque, produtor de suíno, tem uma quantidade para você continuar produzindo competitivamente carne de porco, para vender não só para a população brasileira, mas para o mundo. Porque o maior problema do cara do porco hoje, ele não põe preço no porco. E se o custo dele é o dobro do que ele está recebendo, acabou. E onde está o custo? O custo está na nutrição do animal. Então, esse tipo de coisa é o que eu mais sinto como sendo a grande lição para esse momento. Planejamento estratégico do agro brasileiro, não esquecendo a agroindústria, porque é na agroindústria que você gera valor, que você cria coisas. Um dia eu estava conversando com o pessoal da banana, para dar um exemplo. Nós não exportamos banana, a gente não exporta quase banana, e a banana brasileira é a mais gostosa do mundo, né? Não exporta banana. Aí eu falei lá nas minhas mídias, pessoal, caramba, a gente não exporta banana. Aí me liga um camarada do Ceará. João, você disse aí que ninguém exporta banana? Eu exporto banana. Eu falei, mas onde você está? Eu estou no Ceará aqui, eu tenho uma atividade de bananicultura e eu exporto banana. Mas, cara, a turma falou que ninguém exporta, né? Eu exporto sim e tal, e me contou como é que ele trabalha, etc. Aí eu reclamei com a turma lá da Câmara da Banana. Vocês me fizeram errar, vocês me falaram que ninguém exporta e o Brock... Recebi uma ligação. Do Edson Brock, lá do Ceará, dizendo que ele exporta. Aí vem a coisa, mas é o Brock. O que tem é o Brock? O Brock trabalhou lá em Amsterdã, ele trabalhou lá em Roterdã, então ele conhece... Ele conhece o mercado. Ele conhece o mercado, as relações, então é isso. Quer dizer, se um cara consegue fazer, por que todos os outros não fazem? E aí, segredo máximo da superação. Presta atenção no Brock. Não presta atenção no cara que não faz. Exatamente. Então, o grande segredo da vida é você educar um filho, uma criança, e aqui vai a mensagem para todo esse tema da superação, presta atenção naquele ser humano que evolui. Olha para ele. Então, segredo da superação. Você tem alguém que está fazendo, na mesma circunstância que você está vivendo, com as mesmas dificuldades que você tem, e ele faz.
E você tem vizinhos do lado que podem imitá-lo e não fazem. Agora, o agronegócio, ele é de raiz efetiva, né? Assim como mineração é um patrimônio efetivo, petróleo é um patrimônio efetivo, como é o caso da Rússia, etc. Mas o Brasil tem, além de mineração, o Brasil tem petróleo também, mas o Brasil tem um terceiro poder. Aprendeu a fazer agropecuária. Aprendeu a fazer agroindústrias competitivas. O Brasil aprendeu, então ele criou, o brasileiro criou um poder legítimo de raiz que não havia. Vocês aqui são jovens, né? Mas eu me lembro, nos 60, 70, o pessoal achava que aqui a gente não ia poder fazer nada, que não ia poder produzir nada, tirando banana aí, para a gente comer aqui, tirando o cacau, a borracha, a cana-de-açúcar. O Brasil não ia ter nada, o café, o Brasil não ia ter nada além disso. Ter alimentos. Alô, ministro Paulinelli! Um abraço, Paulinelli. Tamo nesse contexto aí, ó. Cirne Lima também, outro ministro que antecedeu o Paulinelli, merece, a gente não pode esquecer dele. Então, o Brasil aprendeu. Ao aprender, ele criou um patrimônio efetivo. Em cima desse patrimônio, é que nós temos uma chance gigantesca de ter um plano factível e concreto e não ilusório. E hoje, quando você reúne a soma das cadeias produtivas do agronegócio, antes da porteira, dentro e pós, a última conta que o CPEA que fez deu 27% do PIB do Brasil, na soma dos três, antes, dentro e pós, né? Se você tem 27%, na minha opinião, tem que medir outras coisas que não são medidas. Eu diria que a soma das cadeias produtivas no Brasil estão mais para 35% do que para 27%, tá certo? Mas considerando que seja 27%, que seja 30%. Se você tem essa realidade, se você olha como um estrategista, caramba, eu tenho um treco aqui que eu sei fazer, que ele representa 30% do meu PIB. Se isso aqui eu posso multiplicar por 2, posso multiplicar por 3, em algumas coisas posso multiplicar por 10, com isto aqui eu vou fazer o PIB brasileiro crescer. Então eu teria como resultado desse planejamento o seguinte: PIB do Brasil. Eu não aceito 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Eu não aceito que o PIB do Brasil seja de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. O PIB do Brasil tem que ser um PIB no mínimo de 4 trilhões de dólares. Para que ele alcance esse número, eu tenho que duplicar estes 30%, porque é desta riqueza que eu vou viabilizar e ter factível o resto. Até porque a decorrência disso é onde vai ter mais construção, é onde vai ter mais setor automobilístico, é onde vai vender mais joias da H-Stern, é onde vai ter mais decorrência deste poder legítimo do sistema de agribusiness. Então nós temos no Brasil uma coisa maravilhosa. E eu só sinto falta, como falamos aqui de comunicação, eu sinto falta de um emissor, né? Toda comunicação começa com um emissor. Quem emite? A reputação e a credibilidade de quem fala isso. Alguém que diga para o mundo exatamente isso. Nós somos um país de todos, nós vamos produzir aqui alimentos, energia, meio ambiente, para ser a segurança agroalimentar do planeta Terra. Essa é a nossa missão e nós sabemos fazer. A gente pode crescer de produtivo. Você mexe com fertilizante, você está numa cooperativa. O que a gente pode crescer verticalmente em produtividade, rentabilidade, dentro do que já existe, a gente leva o Brasil de 260, 270 facilmente para 500 milhões de toneladas de grão. E você diz: mundo, nós temos comida para nós e para o planeta. E aqui a gente pode fazer. E aqui a gente não está do lado aí das encrencas, que é onde sempre tem muita encrenca. É para aquele lado de lá, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Espanhola, conflito no Oriente Médio que não acaba nunca. As encrencas estão sempre muito mais por ali. Fronteira zero, né? E, aliás, falando de América, acho que está aqui outra coisa importante nesse momento, é o Brasil voltar os olhos para a América Latina. Acho que nós temos e precisamos ter vínculos muito mais profundos com a América, essa que nos cerca aqui. Que a gente olha sempre para o outro ali. E aqui do lado temos aqui uma população gigantesca, latino-americanos, e uma possibilidade gigantesca de fazer negócio. Justamente. A gente fica. Eu fico com. Você traz tanta informação, a cabeça fica pipocando aqui, ô Tejão. Eu fico pensando aqui na grande potencialidade que a gente tem. A gente já recebeu aqui convidado falando exclusivo da parte de carne, o tanto que a gente tem de potencial para crescer. A hora que a gente pega a média de produção de carne
nas propriedades, uma média baixíssima, o produtor ainda não enxerga lá tratar as pastagens como culturas, então a gente tem uma baita potencialidade de produção. A hora que a gente pega todas as médias, a gente enxerga um cenário onde a gente ainda tem muita oportunidade. Tem um dado que traz pra gente que 67% das terras brasileiras são preservadas, na Europa 19%, Estados Unidos 19%. Dentro desse universo de preservação, a gente pode ainda aumentar as nossas produções sem desmatar nenhuma árvore. Você traz aqui o dado das nossas pastagens degradadas. A nossa potencialidade é grande demais. Na individualidade, o produtor ele tem muita capacidade. A gente tem que começar com as cadeias produtivas, né? Eu diria, a cadeia produtiva da proteína animal, junto com a Abramilho, junto com a ProSoja, soja, milho, e carne. As carnes, mais Itamaraty, mais supermercados, você reúne mais as Embrapas do ponto de vista da ciência envolvida nisso, com mais entidades do setor privado, você cria um núcleo de trabalho com esse objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo que nós temos é fazer progredir o setor de frango, fazer progredir o setor de suíno, fazer progredir peixe. A meta é essa. Temos condição de trabalhar com... Nós vendemos para... Outro dia, dando um exemplo de uma área que nós somos o número 1 no mundo. Para você ver como o Brasil é oportunidade em tudo. Nós somos número 1 no mundo em suco de laranja. O maior produtor, o maior exportador. Somos grandes. O 1 em produção, o 1 em exportação. Tá certo? Então não estamos falando de um setor que a gente é médio. E na conversa com eles lá, eu falei, pô, a gente pode crescer a citricultura. Mas João, nós já somos o maior do mundo em produção e o maior exportador. Eu perguntei qual é o consumo médio per capita de suco de laranja na Ásia. Nada. Se a gente aumentar o consumo per capita de suco de laranja na Ásia, você precisa de outra citricultura desse tamanho aqui. Então, mesmo para uma atividade que você é grandão... Ainda tem oportunidade demais. Imagine. É o mesmo caso da carne, né? Consumo lá na China, se eu não me engano, 7 quilos ano habitante. Nós estamos aqui no Brasil 35. A gente pega a Argentina com 50 e poucos quilos, né? Então, se os chineses começar a comer carne, a gente viu uma baita oportunidade. Ou seja, brincando, o Brasil é o país com o potencial de maior riqueza do planeta Terra.